muito bem-vindos! Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem o casamento cristão. Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né? Eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram para fazer esse vídeo, né? Com a finalidade de fazer esse vídeo e responder as dúvidas das minhas seguidoras e dos meus seguidores. Então, eu vou estar respondendo algumas perguntas que os meus seguidores me mandaram, tá bom? A primeira pergunta é essa. Ele fala que não me ama mais, que esgotou, já saiu de casa há um mês e já está com outra. Gente, olha só. Na maioria dos casos, quando o cônjuge se separa, né? Quando o cônjuge sai de casa, o que ele vai falar? Ele vai falar que não ama mais. Ele vai falar que o amor acabou, né? Ele quer validar para ele mesmo algo que justifique o fim do casamento, né? Então ele vai falar para o outro que não ama mais, que aos olhos dele isso é justificável para terminar um casamento. Porém, gente, mais de 90% dos casos eles falam isso mesmo. Então não valide o que o seu cônjuge fala para você, porque isso é normal. Todos nós já ouvimos isso, né? Isso é uma verdade? Gente, eles nem sabem o que é o amor. O amor bíblico, o amor genuíno, o amor verdadeiro, eles não têm noção do que é. Eles acham que o amor é aquele sentimento, aquela paixão, aquele frio na barriga, né? Aquele desejo, aquela paixão que eles tinham, né, no início do relacionamento de vocês. Então eles estão pautando um compromisso, uma aliança que é algo tão sério aos olhos de Deus. Eles estão pautando em sentimentos, em emoções. O mundo pauta dessa forma, né? O que o mundo fala? O mundo fala, se o sentimento acabou, se separa, vai buscar a sua felicidade. Eles estão pautando uma aliança, algo tão sério, baseado nas emoções dos sentimentos. A gente não pode colocar nenhuma área importante da nossa vida pautada em emoções, porque as emoções e os sentimentos, eles são inconstantes mesmo. Então, gente, eles falam isso, eles querem validar para eles mesmos, eles querem validar para outras pessoas, como se isso fosse algo justificado, né? Que agora sim você pode terminar um casamento, o amor acabou, né? Alguns acham que até aos olhos de Deus isso é justificável. Mas não coloque os seus olhos no que o seu cônjuge está falando para você. Invalide tudo que ele está falando, né? Coloque seus olhos no que Deus vai fazer por você. Deus vai resgatar qualquer sentimento perdido. Deus vai resgatar qualquer amor que ele acha que perdeu. Deus, ele pode fazer tudo, ele pode restaurar tudo. Sentimento, paixão. Coloque. Se você está passando por isso, todas nós já passamos, né? A maioria de nós, quando o cônjuge vai embora, passa por isso, ouve dele que o amor acabou. Não coloque não vale a pena gastar o seu emocional com essas frases. Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas coloque os seus olhos, coloque as suas expectativas no que Deus pode restaurar. E Deus, ele pode restaurar qualquer coisa. As emoções, os sentimentos, né, o desejo, o amor verdadeiro que ele não conhece. Ele vai descobrir de fato o que é o amor genuíno, o amor bíblico que o marido tem pela sua esposa, como Cristo ensinou. Então isso tudo é passível de resgate. A outra pergunta que me chegou foi essa. Você passou pela fase de achar que não queria mais seu esposo? Gente, eu não passei por essa fase, né? Eu fiquei no deserto durante 6 meses. Para ser mais exata, eu fiquei 5 meses e 25 dias no deserto, né? Eu arredondo para 6 meses porque, na verdade, meu marido, 5 meses e 25 dias foi o dia que ele saiu de verdade de casa, que ele foi embora. Mas ele já tinha tomado a decisão alguns dias antes, né? Então, eu arredondo para 6 meses. Bom, eu nunca passei por essa experiência de achar que eu não queria mais o meu marido. Eu nunca passei pela experiência de querer desistir, né? Apesar de eu não estar vendo nada, né, favorável, eu nunca pensei em desistir, né? Então eu nunca pensei em desistir. Eu nunca passei por essa experiência de achar que eu não queria mais ele. Deixa eu ver aqui perguntas que já me fizeram, né? Se eu tinha medo do meu casamento não ser restaurado. Tinha, gente. Eu acho que qualquer pessoa, né, que passa pelo deserto, no fundo ela tem medo, sim, né? No fundo ela tem medo. Eu tive uma fase de ter medo, sim. Eu tinha preocupação. Eu sentia muita saudade. Eu chorava. Gente, isso é absolutamente normal.
nós somos seres humanos. Não seria normal se a gente não sentisse saudade, se a gente não chorasse, se a gente não ficasse triste de vez em quando. Eu passei por isso tudo, eu tinha saudade, eu tinha ansiedade, eu ficava ansiosa. Essas coisas eu senti sim, ansiedade, preocupação, medo, mas vontade de desistir, ou achar que eu não queria mais o meu marido, ou achar que eu não gostava mais do meu marido, eu nunca passei por isso, tá? Outra pergunta. Quando já traía em casa e sai para ir morar com a amante, você acha que se torna mais difícil eles largarem da amante, né? Aí não concluiu, mas acho que é isso, eles largarem da amante. Pessoal, é assim, dificuldade por dificuldade, todos os casos são difíceis. A partir do momento que o seu cônjuge saiu de casa, independente se ele já tinha uma amante, foi morar com ela, ou independente se o pivô da separação foi outra mulher, independente da situação, gente, quando ele sai de casa, acho que o grau de dificuldade é o mesmo, porque Satanás, ele é astuto, gente. A partir do momento que seu cônjuge colocou os pés para fora de casa, ele abriu uma brecha enorme. Então, Satanás, ele vai trabalhar de todas as formas para fazer com que esse cônjuge permaneça fora de casa. Então, independente se o pivô da separação foi uma outra pessoa, né, ou se não foi, ou se ele saiu de casa sozinho, independente, as situações são as mesmas, né? Eu acredito que o grau de dificuldade seja o mesmo. Então, não paute, não fique baseando as suas expectativas nisso, tá? Não se baseie nisso, porque a sua fé precisa estar em Deus. O que Deus ele vai fazer, gente. Não fique colocando os seus olhos. Se ele saiu de casa por causa de uma outra mulher mais difícil. Não pense dessa forma. Não pense dessa forma, gente. Acho que deserto é deserto. Vocês estão separados, é a mesma coisa, é a mesma situação. Porque seu cônjuge não saiu por outra pessoa, pode acontecer dele encontrar uma outra pessoa lá e se apaixonar, né? Gente, então essas coisas são passíveis de acontecimento. Então, eu não acredito que seja mais difícil, né? Eu acredito que o seu posicionamento que vai fazer total diferença, independente da circunstância, independente da motivação do seu cônjuge ter saído de casa. O que vai fazer total diferença no seu processo é o seu posicionamento, esposa. É o seu posicionamento, marido. É isso aí que vai ser o diferencial e o fator decisivo para a volta do seu cônjuge para o lar. Outra pergunta aqui. Como é o deixar ir sem sofrer? O deixar ir, gente, nada mais, nada menos é você respeitar a decisão do seu cônjuge de ir embora, de se separar. Respeitar não quer dizer que você aceita essa situação como normal. Respeitar não significa que você desistiu do seu casamento. Você está apenas respeitando. E o que é respeitar? É você não ficar correndo atrás dele, pedindo para voltar, é você não ficar mandando mensagem, implorando, chorando, né? É você não ficar ali se rastejando para ele, se humilhando, né? É você simplesmente respeitar. Ele quer ir embora? Ok, respeito. Respeita a decisão dele, mas você vai lutar agora. A partir de agora, você vai lutar. Será você e Deus, né? Então, simplesmente isso. Deixar o cônjuge ir é simplesmente respeitar. Agora, o que é o deixar ir sem sofrer? O deixar ir sem sofrer é você começar a buscar pela sua restauração pessoal. É você tirar um pouquinho dos seus olhos. Você tirar um pouquinho os olhos do seu cônjuge e você colocar os olhos em você. É você fazer algo por você. É você fazer algo pelo seu crescimento, né? É você fazer algo pela sua restauração como pessoa, como esposa, como marido. É buscar consertar os seus erros, né? Essa é a restauração pessoal. O que é o deixar ir de verdade, né? Sem você sofrer. É você colocar os olhos em você e tirar o seu foco da restauração do seu casamento e tirar o seu foco do seu cônjuge. Volta a falar. Não é desistir do seu marido, não é desistir da sua esposa, mas é fazer algo por você. É ocupar a sua mente com outras coisas, é fazer um curso, é estudar, é procurar crescer, é procurar evoluir nesse deserto, ocupar de verdade a sua mente, tirar os seus olhos e a sua mente desse problema todo, né? Ir por um outro caminho, ir para uma outra rota.
aí você vai sofrer menos, porque você vai se ocupar a sua vida com outras coisas, procurar um hobby, procurar crescer no seu relacionamento com Deus, e você vai ver que o seu sofrimento ele vai diminuindo, até chegar num ponto, né? Principalmente quando você já estiver totalmente cheio de Deus, você vai chegar no ponto do descanso pleno, que você vai estar totalmente descansado e só aguardando seu milagre chegar. Outra pergunta aqui. 6 anos no deserto, não divorciamos. Ele está com OM e sem nenhum sinal de restauração. Né? Aí continua em outra caixinha. Porque algumas restaurações são rápidas e outras não. Olha só, gente, eu costumo aconselhar sempre uma coisa. Se você que está há bastante tempo no deserto, é para você fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Aqui, gente, eu falo com toda a humildade do mundo, porque assim, o que eu tenho visto de pessoas que estão há muitos anos no deserto e elas continuam rodando, elas não veem nada acontecendo, né? Aí eu começo a pensar, gente, de duas uma, né? Ou realmente é o tempo de Deus tem propósito para essa pessoa de estar esse tempo todo, ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe o tempo dele, o tempo determinado para restaurar o seu casamento, ou essa pessoa não está se posicionando da forma certa e essa pessoa não alcançou a sua transformação. Por que eu digo isso? Porque eu já vi vários casos, não foram 1, não foram 2, não foram 3, não foram 5. Foram vários casos de pessoas que já estão há anos no deserto. E quando eu digo anos, não é 2 anos, 3 anos, às vezes é mais de 4, 5. Já estão há anos no deserto e elas não veem nada acontecendo. Porém, aqui eu faço uma observação. Elas não estão muito bem posicionadas espiritualmente falando e também com os seus comportamentos e com as suas ações, principalmente no que se refere ao tratamento com o cônjuge. O que isso quer dizer? Eu já vi várias mulheres há anos no deserto reclamando, né, que não estão vendo nada, que já estão a ponto de desistir, que não está vendo nada favorável acontecer, mas elas continuam sendo aquelas mulheres de antes, né, que seus cônjuges resolveram abandonar. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que o seu cônjuge é o coitadinho, é o inocente da história, não é isso, gente. Mas você precisa fazer uma autorreflexão e ver o porquê o seu casamento acabou. Né? Se foi por causa de brigas, se foi por causa dos seus comportamentos, do seu temperamento, das suas ações, né, que realmente contribuíram para o fim do seu casamento, porém você não mudou em nada esses comportamentos. Você, por exemplo, a mulher é extremamente rixosa, reclamava de tudo, nada estava bom, o marido às vezes queria agradar e essa mulher ficava reclamando, reclamava o tempo todo, criticava esse marido, não apoiava sonhos, não apoiava projetos, era o tempo todo mal-humorada. Estou dando um exemplo. Sendo que essa mulher, ela continua da mesma forma, até contrato com o marido. Às vezes ela lida com o marido precisa ir na casa dela por algum motivo, ver os filhos ou outro tipo de coisa. E essa mulher, ela continua sendo a mesma, tendo os mesmos comportamentos, né, que fizeram com que esse marido decidisse sair de casa. Esse marido, ele vai querer voltar para essa casa, para essa esposa? E vice-versa também, gente. Estou falando também em relação aos homens, né? Se você continua tendo os mesmos comportamentos que fizeram com que a sua esposa decidisse deixar esse casamento, né? Como é que ela vai querer voltar para você? Como é que seu marido vai querer voltar para você, sendo que você age da mesma forma, sendo que você não mudou em nada? A palavra de Deus é clara. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui sobre brigas, né? A palavra de Deus é clara em relação a brigas, em relação a falar áspero, né? Lá em Provérbios, gente, leiam Provérbios. Provérbios é cheio de versículos ensinando sabedoria no falar, ensinando a docilidade no falar, né? Falando contra comportamentos de rixa, de briga dentro do casamento, dentro do lar, né? Então, se vocês tinham uma casa cheia de brigas, se você era uma pessoa rixosa, que reclamava o tempo todo, estou dando um exemplo aqui, né? Você precisa se autoavaliar e ver se você melhorou nesse aspecto, se você evoluiu, se você avançou nesse aspecto, se você não é mais essa pessoa, né, que tinha esses comportamentos, né? Então, algumas pessoas, elas rodam muitos anos no deserto porque elas não mudaram em nada, não continuam a mesma pessoa.
muitas ainda são orgulhosas, muitas ainda não perdoaram, muitas ainda acham que só o marido que tem que mudar, sabe? Se não for o seu caso, amém, amém, mas eu já vi muitos casos assim, inclusive mulheres que eu fiz atendimento, mulheres que eu atendi. Elas continuam falando que já teve casos dos maridos chegarem mesmo para elas e falar: nossa, mas você não mudou, você continua a mesma pessoa. Gente, às vezes são pequenas coisas, né? Às vezes são coisas que dá para você consertar, são coisas comportamentais, não são nem espirituais, sabe? São coisas dos nossos comportamentos mesmo, que a gente ajustando, a gente melhorando, nos transformando, buscando nossa transformação, as coisas começam a andar. Então, isso aqui é uma dica que eu dou para você. Agora, caso não seja, agora, se esse não for o seu caso, amém, amém, pode ser outros motivos. Deus, ele sabe todo o tempo, gente. Ele sabe o tempo dele para o seu cônjuge voltar para casa, né? Às vezes é algo que ele está vendo lá. Se você, por exemplo, se você acha que você já está restaurada, se você acha que você já está restaurado, né? Você já se transformou, você já mudou, você já melhorou, mas mesmo assim seu marido não voltou, a sua esposa não voltou, amém, gente, amém. Deus sabe de todas as coisas, né? O que você não pode ficar é murmurando, reclamando, porque aí vai fazer com que o seu deserto continue extenso, né? Porque Deus, ele não vai olhar para você, né? Você murmurando, você reclamando, não sendo grato em nada, não sendo grato em nada, né? E vai restaurar o seu casamento dessa forma, né? Porque ele também quer ver a nossa gratidão, ele quer ver a nossa confiança plena, a nossa fé. Então é essa avaliação que eu peço para você fazer, né? Se você acha que você ainda precisa mudar alguns aspectos, alguns comportamentos, né? Então mude, olhe para você, seja humilde e busque a sua restauração pessoal e a sua transformação. Tá bom? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso você ache que esse vídeo é um vídeo importante para você compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você deixe seu like. Caso não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Um beijo, até a próxima e tchau!